gente vai falar, né? A gente vai falar da utilização dos gráficos e das tabelas no dia a dia. Esse é um assunto recorrente, vocês já vêm fazendo isso há muito tempo, tenho certeza. Mas a gente aos pouquinhos vai acrescentando algumas informações, vai trabalhando com gráficos um pouquinho maiores, gráficos que têm 2, 3 informações em um espaço só. Isso é bem interessante. Agora, a gente precisa saber para que se usa gráfico. Qual é o objetivo de usar gráfico, tabela? É pelo simples fato de ficar mais fácil de enxergar visualmente todas as informações de forma global, ok? Isso acontece muito em pesquisa eleitoral, cotação de bolsa de valores. Quem assiste jornal está vendo sempre isso acontecer, né? Aumento ou queda na população, né? Nota de boletim. Tudo isso é mostrado em gráfico ou tabela para ficar mais fácil e visualmente de a gente perceber todo esse formato global do que a gente quer passar, da informação que quer ser passada, tá bom? São muitos os tipos de gráficos, né? A gente tem sempre as informações organizadinhas numa tabela e daquela tabela a gente parte para a construção do gráfico. Fica mais fácil da gente organizar. Bom, primeiro tipo de gráfico, gráfico de coluna. E aí todo mundo sabe, aqueles gráficozinhos que tem aquelas barrinhas em pé, é o que a gente chama de gráficos de coluna. A gente também tem gráficos de barra, ok? Gráficos de barra são aquelas barrinhas que são deitadinhas, aqueles gráficos que têm barrinhas deitadinhas. Bom, também temos gráficos de setores, e aí são aqueles que parecem pizza. Esses gráficos dão mais trabalho de desenhar, construir. Por quê? Porque são arredondados. Os outros, a gente coloca as informações de cada uma das grandezas no eixo X ou no eixo Y, ou seja, no eixo horizontal e no eixo vertical. E aí fica mais fácil de você marcar as duplas de informações de cada um para fazer o gráfico. Já no gráfico de setor, a gente precisa calcular qual é o ângulo para você construir com o uso de transferidor o ângulo exato, de abertura exata, que corresponde àquela quantidade que está informada lá na tabela ou nos dados que foram coletados. Muitas vezes, essa informação é dada em porcentagem. Então, você precisa saber fazer conta com a porcentagem, saber calcular esse ângulo para ser correspondente àquela determinada porcentagem. Então, gráfico de setor dá um pouquinho mais de trabalho de construir, mas é bem legal. Vocês vão aprender a fazer esse tipo de gráfico comigo nesse ano ainda. Lá no finalzinho, lá no quarto bimestre, a gente vai voltar a falar de gráficos de setores, como constrói, aplicar propriedades bem basiquinhas, mas aí vocês já vão aprender essas propriedades comigo durante o ano, aí vai ficar moleza de fazer, tá bom? Outro tipo de gráfico é o gráfico de segmentos, né? O que são segmentos? Segmentos de reta, pedacinhos de reta que vão compondo a construção do gráfico. Muito comum, a gente tem visto muito disso, né? Bom, como é que se faz a leitura de um gráfico ou de uma tabela? Primeira coisa, você vai observar as grandezas. Gente, quem são as grandezas que a gente sempre tem que observar? Você observa aqui, ó, o eixo X tem um tipo de grandeza. Aqui a gente está vendo março, abril, maio, junho, julho, então são meses do ano, né? A outra grandeza que a gente vai observar é essa daqui, a do eixo Y. Estou falando eixo X e eixo Y porque isso daqui a pouco vai ser normal para vocês, tá? Bom, as grandezas que estão aqui no eixo Y, nesse caso, são alunos aniversariantes, então quantidade de alunos. A gente tem 0, 5, 10, 15, está indo de 5 em 5. Então, aqui, quantidade de alunos, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, é identificar essas duas grandezas. Então, eu vou combinar as duas para analisar o gráfico. Por exemplo, eu vou observar aqui no mês de março, mês, que é uma das grandezas, a quantidade de alunos, a outra grandeza. Então, eu tenho no mês de março 20 alunos que estão aniversariando. Combinei as duas, 20 alunos no mês de março. Percebeu? Usei as duas grandezas para analisar. É isso que está sendo marcado aqui, informando aqui, tá vendo? É isso. Análise de gráfico, na maioria das vezes, se resume a isso.
tá? Vamos lá. Aqui a gente tem essas informações do gráfico numa tabela. Tem gente que tem extrema dificuldade de enxergar as informações lendo o gráfico. Isso é de cada um. Se você tem essa dificuldade, transforma esse gráfico numa tabela. Aí você consegue visualizar, tá bom? Bom, acredite se quiser. Aí a gente tem um gráfico pictórico, ou seja, pictográfico. O que significa isso? Um pictograma são desenhos, representações gráficas, mas feitas por desenhos. Então, são gráficos, mas que são construídos a partir de desenhos. Aqui aparece um gráfico de barra, mais informações, né, nessas linhas horizontais, mas só que em vez de usar coluninhas, né, linhazinhas, está usando desenhos que representam a informação que eles querem passar. Por exemplo, distribuição das idades por sexo. Aí colocou aqui rapazes e moças. Cada bonequinho desse, representação dessa, representa 4 rapazes ou então 4 moças. E lá depois as idades. Então a gente tem aqui também no gráfico pictórico, a gente também tem as duas grandezas. Observa, aqui ó, nesse eixo eu tenho os anos. E aqui nesse eixo, um desenhozinho ao lado do outro, eu tenho o número de rapazes ou de moças, né? Então, a quantidade de pessoas. Aí eu vou olhar essas duas grandezas. Aí eu vou ver tantas pessoas com tantos anos, ok? É isso. Vamos a um exercício? Vamos lá. O gráfico a seguir apresenta o gasto militar dos Estados Unidos em bilhões de dólares no período de 1888 a 2006. Aí a gente tem aí as duas grandezas que eu falei para vocês. Essa grandeza aqui, que eu vou marcar, que são os anos, e essa daqui, que é o gasto, em bilhões. Aí ele pergunta, analisando os dados do gráfico, o valor gasto pelos militares no início da Guerra do Iraque. Bom, a gente tem aqui Guerra Fria, Guerra do Golfo, ação militar no Afeganistão. Aqui está o que a gente quer. Início da guerra no Iraque. Olha o valor que ela corresponde, 417,4 bilhões. A gente pode deixar assim ou pode escrever assim. Mil, milhões, bilhões. Ok. 417 bilhões e 400 milhões. Certinho. Outra questãozinha. O termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária. Atividades ligadas a essas produções incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos. O gráfico a seguir mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro, ok? Bom, aí a gente vai observar aqui embaixo que eu já falei para vocês, uma grandeza que é ano, e aqui a porcentagem, então é o percentual, ok? Do agronegócio. Esse gráfico foi usado em uma palestra no qual o orador ressaltou uma queda da participação do agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação em termos percentuais. Observe o gráfico acima e indique em quais anos ocorreu o período de queda. Bom, a gente estava aqui observando o gráfico, a gente vai ver o seguinte, está crescendo, certo? Então, isso não é queda. Está aumentando, está aumentando, está aumentando, está aumentando. Beleza, chegou aqui, começou a cair. Aqui ele estava em 28,28%. E aí, ele foi começar a cair para 27, 25. Então, a gente observa que daqui para cá, o comportamento foi de queda. Taran, 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 taran. Depois, ele volta a subir novamente. Então, este período daqui até aqui é um período de queda.
ok? Depois ele volta a subir novamente a porcentagem. Então, quais são os anos a que isso corresponde? De que ano até que ano? De 2003 até 2006. Ok? Pronto, é essa a resposta. Mais uma, número 3. Uma pesquisa verificou o grau de satisfação dos alunos em relação ao ensino oferecido pela escola. As opiniões estão apresentadas na tabela a seguir. Aí tem a tabela. Para a exposição dos dados, foi construído um gráfico de setores. Bom, toda vez que falar em gráfico de setores, tem uns detalhes importantes. Defina a medida do ângulo que apresenta a quantidade de pessoas que consideram o colégio muito bom. Primeira coisa, toda vez que eu estou pensando em gráfico de setor, aquele gráfico meio redondinho, eu tenho que pensar que ele é um gráfico de uma volta completa, ok? Um gráfico completo. Uma volta completa tem 360 graus. Então, eu vou pegar esse gráfico e vou sair dividindo em ângulos, certo? Muito bom. Então, eu já sei que o total de pessoas que eu tenho de informação é o total do gráfico, corresponde a 360 graus. Então, eu sempre penso que ele tem 360 graus no total e penso no total de pessoas. Então, vamos calcular o total de pessoas aqui. 0, 9, 10, 15. Vai 1, 3, 6, 9, 10. Pronto. Nós temos um total de 1.050 pessoas. Ok? Opa, pessoal, não, pessoas. E o total do ângulo é 360. Ok? Então, o que a gente vai dizer? Que 1.050 pessoas correspondem a 360 graus, certo? O total de pessoas, total em graus. Agora, se ele está dizendo que ele quer a medida do ângulo que representa a quantidade de pessoas que consideram o colégio muito bom é esse daqui, ó. São 350. 350 pessoas correspondem a quantos graus? Certo? Então, é essa continha que a gente precisa se preocupar em fazer. Isso aqui, se vocês já soubessem algumas outras matériazinhas, seria ridiculamente fácil. Mas, como ainda não sabem, vamos lá. De 1.050 para chegar a 350, teve uma divisãozinha aí, né? Dividiu por quanto? Se você pegar 1.050 e dividir por 350, você vai ver que foi por 3, né? Então, você vai pegar esse aqui e dividir por 3 também. Pronto, acabou o problema da questão. Você vai dividir... Ui, botei vários 3 ali, né? Porque eu coloquei e não saía. Aí eu fui rabiscando um monte de 3 ali. Bom, então, 360 dividido por 3 vai dar 120 graus. Então, a medida do ângulo é 120 graus. O ângulo... Nossa, que horrível. Não gosto de bagunça. O ângulo mede 120 graus, tá bom?